Graça e paz para você que está aí vendo esse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro e eu venho aqui para apresentar o meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. É um livro que está falando aí sobre um tema muito legal, muito interessante: educação financeira. Você quer saber como é que você vai organizar o dinheiro que você ganha, seja salário, hora extra, adicional, bico? Vá lá, tem um capítulo inteirinho falando sobre isso. Quer saber como é que você organiza suas despesas? O que é despesa que é realmente imprescindível? O que é despesa que você pode cortar? Tem um capítulo lá no livro. Ah, deu ruim para mim. Eu estou todo endividado. Você quer saber como é que você resolve? Eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre inadimplência. Olha, para você ter uma ideia aí, eu tenho um capítulo inteirinho falando sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Para você ter uma ideia de quanto é importante a educação financeira. A Bíblia fala sobre isso. Tem um capítulo inteirinho lá. Ah, eu tenho outro capítulo também falando sobre os 7 pecados capitais. Peguei todos eles: ira, gula, luxúria, avareza. Enfim, peguei todos os 7, elenquei, associei ao dinheiro. Tem um capítulo lá falando sobre isso. E eu também tenho um capítulo falando sobre como é que você faz aquele dinheiro que sobra. Você é privilegiado, você é organizado, você consegue guardar um dinheiro, né? Consegue que um dinheiro sobre no final das suas contas aí, depois de tudo pago. O que eu faço com o dinheiro? Tem um capítulo lá falando. Então, quero te convidar, compre esse livro, está disponível no site da Amazon, www.amazon.com. Está nos formatos e-book e impresso. Então eu quero te convidar, adquira esse livro, você vai ser abençoado, você vai abençoar outras pessoas quando você comprá-lo para presentear. E é isso, tá bom? O dinheiro. Graça e paz para você que está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento e eu quero compartilhar com vocês ainda sobre as cartas que João escreveu lá em Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. Eu quero convidá-los a se inscreverem no canal. Caso vocês não estejam inscritos, cliquem no sininho para receber as notificações. Não esqueçam do like. O like ele fortalece o canal. O like ajuda o YouTube a entender que esse canal ele tem mensagens que podem ser compartilhadas com outras pessoas. E compartilhe os vídeos para que essas mensagens elas cheguem às pessoas. Me ajuda a pregar o Evangelho, me ajuda a falar da palavra de Deus. Esses são os objetivos desse canal. E a todos vocês que já estão inscritos, eu agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, a partir de agora, vem comigo, Apocalipse 2, a partir do verso 12. Nós vamos falar sobre a carta à igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo, igreja fraca que seguiu muitos ensinos errados. Igreja de Pérgamo, igreja fraca que seguiu muitos ensinos errados. Apocalipse 2, do 12 ao 17, a partir de agora. Vem comigo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: esta mensagem vem daquele que empunha a afiada espada de 2 gumes. Eu estou bem diante, ou melhor, eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você tem permanecido fiel a mim e recusou negar-me, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vocês, onde habita Satanás.
Todavia, eu tenho algumas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, envolvendo-o em pecados sexuais e estimulando-o a ir às festas de ídolos. Sim, existem alguns desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês, que seguem os ensinos dos nicolaítas. Mude a sua mente e a sua atitude, caso contrário, eu virei a você subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, e a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo, que ninguém mais conhece, a não ser aquele que o recebe. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que ela possa verdadeiramente falar aos nossos corações. Durante esses minutos vamos falar um pouco sobre a igreja de Pérgamo. De acordo com o que João escreveu, de acordo com a revelação que Deus deu a ele, quando ele estava na ilha de Patmos, ele já começa falando: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Então já é Deus avisando por meio de João. Essa mensagem vem daquele que empunha a afiada espada de 2 gumes. Isso é para que a igreja de Pérgamo não tivesse dúvida sobre quem estava falando com eles, que era o próprio Senhor Jesus. Assim como nós temos que ter essa certeza no dia de hoje, que quem está falando conosco é o próprio Senhor Jesus. Não sou eu. Quem sou eu na fila do pão para dizer que sou eu, que é em meu nome que eu estou pregando aqui? Então nós temos que ter essa ciência, que é o próprio Senhor Jesus que se apresentou a João e deu essa revelação a ele sobre a igreja de Pérgamo. E no verso 13 ele continua falando: eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você tem permanecido fiel a mim e recusou negar-me, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vocês onde habita Satanás. O que ele está dizendo aqui é que ele sabia que naquela cidade, que é uma cidade que também fica na região onde hoje se situa a Turquia, a igreja de Pérgamo também se situava por ali, na mesma região. Ele está dizendo que naquela cidade havia um templo onde eram adorados outros deuses, eram cultuados outros deuses, deuses perversos. Por isso que ele fala que era a cidade onde estava habitando Satanás, onde havia muita idolatria, onde havia muita prostração de pessoas a outros deuses. E que a igreja de Pérgamo, mesmo nessa situação, ela permaneceu fiel, ela não negou. E para nós vem uma lição importante. Mesmo que tenhamos uma pluralidade religiosa, tendo em vista que as pessoas são livres para cultuar a quem quiserem, adorar a quem quiserem. Entenderam? A Constituição brasileira dá essa liberdade, o Estado é laico, não tem religião. Mesmo assim, nós não temos que partir para o combate com as outras religiões. Não temos que ser intolerantes com relação às outras religiões. O que nós temos que fazer é nos manter fiéis a Deus. Esse é o ensino. E é isso que Deus está falando aqui por meio de João. Que mesmo no meio de tanto pecado, tanta idolatria, aquela igreja permaneceu fiel. Mas no verso 14 vem uma advertência, algumas advertências bem fortes. Todavia, eu tenho algumas coisas contra vocês, contra você.
você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, envolvendo-o em pecados sexuais e estimulando-o a ir às festas de ídolos. Aqui, a profecia que foi dada a João foi direta para a igreja, não é para a cidade toda, é direto para a igreja de Pérgamo. Ele está dizendo aqui que a igreja de Pérgamo tolera falsos profetas, falsos ensinos. Exatamente como a gente está vendo nos dias de hoje aí. Entenderam? Teologia da prosperidade, que nada mais é do que aquela barganha com Deus. Me dá aqui, me dá R$900 que você vai ser abençoado. Vocês já ouviram isso em algum lugar, certo? Não vou aqui citar, mas só vocês pesquisarem aí. Aqui a rosa ungida. Você me dá tanto pela rosa ungida que você vai ser abençoado. Você me dá tanto aí pelo feijão mágico que você vai ser abençoado. Pelo tijolo mágico, pela colher de pedreiro mágica, enfim. Esses são alguns dos ensinos de Balaão, ensinos falsos. Isso sem falar das falsas profecias, né? Toda hora tem aí. Aquele que falou do cavalo amarelo, esses que profetizaram a vitória do presidente lá, que eles queriam que fosse reeleito de qualquer jeito, forçar a barra, forçar a mão, entregando algo que Deus nunca falou. Deus nunca falou que iria colocar o camarada de novo no poder. Deus nunca falou aquilo. Tanto não falou que quem foi eleito foi o outro. Vocês estão entendendo exatamente o que eu estou dizendo? Pois é. Então, a igreja de Pérgamo cometeu lá os mesmos erros que a igreja evangélica brasileira está cometendo. Que a igreja evangélica brasileira está se comportando como a igreja de Pérgamo. Está tolerando no seu meio alguns que seguem esses ensinos aí de Balaão, né? Os ensinos errados, levando o povo a se prostrar diante de festas de ídolos, né? Tanta gente aí no meio da igreja brasileira que idolatra pastor, idolatra cantor, idolatra político. A marcha para Jesus, ano passado, ela não foi marcha para Jesus. Ela foi marcha para um determinado candidato. Porque ao invés do povo adorar a Deus, o povo estava fazendo gesto de arminha. Aí, festas de ídolos, exatamente como está o texto falando aí. Entendeu? O povo se prostrando diante do bezerro de ouro, como a gente viu aí. A gente viu isso aqui no Brasil, tá? Não estou indo longe, não. Aqui no Brasil a gente viu isso. Então, esses são os que ainda seguem esses ensinos de Balaque, de Balaão, que ensinou Balaque a fazer isso aí, ciladas contra o povo de Israel. E envolvendo também nos pecados sexuais. Toda hora tem escândalo envolvendo o chamado povo de Israel, o povo de Deus aqui no Brasil. É toda hora aí. Toda hora aí. É pastor casado que arruma filha fora do casamento. Tem amante com filho. É pastor aí que foi pego aí com outro homem. A pastora aí que estava traindo o marido, nem engravidou, né? Teve uma filha que não era do marido. Era o outro pastor aí que estava tirando foto aí do bingolim dele, do taburuzinho dele para compartilhar nas redes sociais. E por aí vai. Pois é. Então não estou falando nada que vocês não saibam, não estou citando nome porque não tem necessidade. Mas olha, compara aí com o verso 14 aí. Vê se não se enquadra na igreja brasileira. Aí no verso 15, ele confirma, Deus confirma aquilo que ele está falando para João. Sim, existem alguns desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês, que seguem os ensinos dos nicolaítas. Já falamos sobre os nicolaítas nas mensagens anteriores. São esses que trazem ensinos errados, que deturpam o que a palavra de Deus ensina e ensinam tudo ao seu bel prazer para poderem viver da moda que eles querem. Basicamente é isso aí. Aí vem no verso 16 a ordem de Deus. Mude a sua mente e a sua atitude. Caso contrário, eu virei a você subitamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja,
eles são esses aí que ensinam coisas erradas. Então, se nós, como igreja brasileira, não seguirmos esse ensino do Senhor, não mudarmos a nossa mente, não mudarmos a nossa atitude, ou seja, continuarmos permitindo essas coisas acontecerem no meio da igreja, o Senhor virá e vai lutar contra essa galera toda com a espada da boca dele. É o próprio Senhor que está falando. Então essa foi uma advertência muito forte contra a igreja de Pérgamo e que com certeza se aplica à igreja evangélica brasileira. E no verso 17 ele encerra a carta dizendo assim: que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, e a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estará gravado um nome novo, que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe. Aqui, João está falando de transformação de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. O texto está aí para a gente relembrar. Então, nós ganhamos um nome novo. Quando eu falo de nome novo, quando a Bíblia fala de nome novo, não está necessariamente se referindo literalmente. Eu fui batizado, meu nome é Márcio, eu continuo me chamando Márcio. Mas o que acontece com essa questão do nome novo é o seguinte: se antes eu era um adúltero, conhecido como adúltero, hoje eu não tenho mais esse nome. Se antes eu era conhecido como pinguço, eu não tenho mais esse nome. Se antes eu era conhecido como ladrão, eu não tenho mais esse nome. Se antes eu era conhecido como fornicador, eu não tenho mais esse nome. Se antes eu era conhecido como zombador, eu não tenho mais esse nome. Se antes eu era conhecido como viciado, maconheiro, eu não tenho mais esse nome. Vocês conseguiram entender qual é o significado da profundidade do nome novo que nós recebemos? É esse o significado. Se refere à mudança de vida, mudança de atitude, mudança de postura. Nós lemos inclusive aí sobre isso, a ordem que o Senhor Jesus, apresentando-se a João, deu a ele, e ele escreveu e eternizou para nós. Mudarmos a nossa postura, mudarmos a nossa atitude. É esse o chamamento. Recapitulando para finalizar, a igreja de Pérgamo, ela se manteve perseverante, uma característica, mesmo numa cidade onde havia tanta idolatria, onde havia um templo dedicado à adoração a outros deuses, a demônios até. Mesmo ali, ela se manteve fiel. Mesmo tendo uma testemunha fiel sendo morta, a igreja no geral se manteve fiel. Mas, no meio dessa perseverança, no meio dessa fidelidade, são duas qualidades que a gente vê também na igreja evangélica brasileira. Crentes perseverantes, crentes fiéis, crentes que passam por um monte de problema, um monte de apoiação, um monte de dificuldade, passa por crise no casamento, passa por crise financeira. A mulher mandou o cara embora de casa, o cara continua fiel. O homem foi embora de casa, largou a mulher para lá, mas a mulher continua fiel. Os filhos que saíram fora da igreja, mas a mãe continua fiel, o pai continua fiel, e por aí vai. Então, no meio de problemas financeiros, no meio de problemas diversos, de ministério inclusive, a gente vê muitos crentes na igreja evangélica brasileira se mantendo fiéis, tal como na igreja de Pérgamo, como nós lemos aí. No meio de tanta idolatria, tanto pecado, tanta facilidade para pecar, nós temos visto, né, a igreja evangélica brasileira, muitos crentes se mantendo fiéis. Mas, no mesmo meio evangélico brasileiro, há as mesmas coisas que havia na igreja de Pérgamo. Entendeu? Gente ensinando falsas profecias, gente ensinando coisas que não tem na Bíblia, os ensinos de Balaão, né?
que ensinou Balaque a armar essas ciladas aí, entendeu? Aprontando, levando o povo a pecar, levando o povo a se prostrar diante de festas de ídolos, levando o povo a pecar pecados sexuais, enfim, como a gente viu aí. Mas a gente também aprendeu que quem perseverar vai ganhar a pedra branca com o nome novo. E isso, se a igreja mudar sua postura, a igreja vai mudar sua postura, vai se esforçar para tirar do meio dela esses que fazem essas coisas erradas. Se não fizerem, o texto é bem claro para a igreja de Pérgamo que Deus entraria e lutaria contra esses aí, que ensinam os ensinos errados de Balaão. E os perseverantes, que se mantiverem fiéis, receberão a pedra branca com um novo nome de quem verdadeiramente teve a sua vida transformada. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu vou repetir o tema. Igreja de Pérgamo, igreja fraca que seguiu muitos ensinos errados. Que Deus esteja abençoando essa palavra, que Ele continue falando profundamente aos nossos corações. Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês que dedicou um tempo para poder receber um pouco daquilo que Deus tem para falar. Eu quero pedir que Deus complete no coração de cada um de vocês aquilo que, obviamente, que na minha humanidade eu não tenho como completar. E eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que está inscrito no canal. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Relembro a cada um de vocês. Continuem combatendo as fake news. Não parem de combater isso não. Isso é um câncer que está no meio da sociedade brasileira e que a gente precisa eliminar isso. Em nome de Jesus. Tenho colocado aí os textos bíblicos que eles possam servir como base, como advertência, para que nós consigamos eliminar isso do nosso meio. Isso é pecado, isso vai contra totalmente o que a palavra de Deus ensina. Eu estou colocando os textos aí para confrontar. E eu quero convidar vocês que não estão inscritos para que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, deixem um like para ajudar a fortalecer o canal, para ajudar o YouTube a entender que esse vídeo pode ser visto por mais pessoas. Me ajudem a pregar o Evangelho, me ajudem a pregar a palavra de Deus. Essa é a razão de ser para a existência desse canal. Por isso que eu peço sempre isso a vocês. Espero cada um de vocês no próximo vídeo. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.